Que também são fontes de produção de informação que interagem com o Power BI. Depois temos o Power Platforms, que são as soluções que vêm da família do Power Apps. A família do Power Apps da Microsoft são famílias que incluem o Power Automate, inclui o Dataverse, que é a nova versão de base de dados que está a crescer, que é o Dataverse. E o próprio Power BI é da família dos Power Apps, que são os tais do Power Platform. Depois temos as bases de dados, ou seja, temos a fonte de informação do Microsoft Azure, que são as soluções de base de dados, de fonte de dados que existem no Azure. E como a gente sabe, o Azure é uma solução completamente cloud. Depois temos as fontes de informação que são os online services, que inclui SharePoint Lists, inclui Microsoft Exchange. Estamos a ver que o Power BI consegue buscar dados, inclusive de documentos que são textos, de documentos que são listas, e fazer um resumo disto e extrair relatórios. O que é mais interessante é que se a tua fonte de dados não estiver na lista dos que estão aqui, ok, que são os chamados Certified Connectors, tu podes pedir online no site da Microsoft, saber se existem connectors para uma outra fonte de dados, para que você seja versátil. Ok? Então, vamos agora fazer o seguinte. O que é um documento? Como difere um documento que está no Excel e na base de dados do Access? Portanto, a forma como se insere a informação e como se cria é inteiramente diferente. Então, vamos aqui fazer uma pequena demonstração de como é que nós buscamos a informação do Excel ou do Access, que são as bases de dados mais simples, comparativamente àquilo que faz o MySQL, o SQL e outras plataformas, para podermos ver como é que buscamos a informação e para quê. Há instituições que, por exemplo, preferem ou usam o Excel para fonte de dados, mas o Excel tem alguns limites no mecanismo de inserção da informação que, do ponto de vista da automação de relatórios, não tem o mesmo nível de eficiência que uma base de dados. Então, às vezes, para criar automação, nós julgamos que nós vamos criar formulários do Power BI. Não estamos a falar, não vamos criar formulário do Power BI. Okay? Nós vamos criar os formulários no Excel ou no Access. Vamos criar a base de dados no Excel ou no Access, ou melhor, vamos criar a base de dados no Access ou no SQL, ou as folhas de cálculo no Excel, e interligar com o Power BI. O Power BI só vai receber a informação, dar tratamento e fazer os relatórios. Agora, para a automação da inserção, é preciso desenhar bem a base de dados. Tu podes, por exemplo, inserir a informação em Excel e ela depositar na base de dados do Access, ou inserir numa base de dados que já é feita em Access e vice-versa, para tornar o processo do Power BI mais eficiente. Então, se nós tivermos que conectar com uma folha de cálculo, por exemplo, ao clicarmos ali, ele vai pedir a fonte da informação. E vamos dizer que nós vamos aqui buscar a fonte de informação e temos aqui a informação, uma ficha, uma ficha de trabalho do Excel. Ok. Vamos abrir e o Excel faz, ou seja, o Power BI faz então a conexão. Ele vai na folha de cálculo do Excel, observa quantas tabelas estão no Excel, no caso, quantas folhas de cálculo existem naquele trabalho, e tu consegues visualizar aqui toda a informação que está naquele trabalho. Ok? Portanto, aqui tens toda a informação que está nas diversas folhas desta ficha de Excel.
Ok? Agora, aqui tem uma tabela mais pequena de resumo, enfim, tratamento de dados, essa informação vamos fazer numa próxima sessão.